Eu vou fazer aqui uma breve revisão teórica, destacando de forma muito direta os principais pontos que você precisa estar sempre atento para resolver com segurança e agilidade uma questão que envolve a função do primeiro grau. E eu vou começar da seguinte maneira. Como é que a gente identifica que estamos diante de um problema que envolve a função do primeiro grau? É simples. Há 3 modos imediatos de você fazer isso. O primeiro deles é você identificar a lei de formação da função. Em geral, quando contextualizada, os problemas de função envolvem 2 grandezas. E aí sempre há uma lei matemática, uma fórmula matemática, uma equação que a gente utiliza para relacionar essas 2 grandezas. E toda vez que a lei de formação, a regra de associação, é um polinômio do primeiro grau, então você está diante de um problema de função do primeiro grau. E a lei de formação pode ser escrita da seguinte forma, ó, anota aí, f de x igual a que multiplica x, mais b. Então, essa daqui é a lei de formação de toda e qualquer função polinomial do primeiro grau, onde o coeficiente a precisa ser obrigatoriamente diferente de zero. Então, nós temos aí já a primeira forma de identificação do problema como sendo um problema de função do primeiro grau. Bom, mas há uma outra forma muito comum, que é através da representação gráfica. Se liga, você sabe que a função do primeiro grau tem como gráfico, olha só, ou ele será uma reta, ou uma semi-reta, ou simplesmente um segmento de reta, ou até mesmo um conjunto de pontos, porém, esses pontos devem ser colineares. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou tratar da forma mais comum como aparece, o gráfico sendo uma reta, e vou destacar algumas observações sobre esse gráfico e que ajuda a gente a resolver os problemas. Veja bem, como a gente sabe que o gráfico é uma reta, vamos pensar assim, então para representar esse gráfico, ou para entender um gráfico que já veio representado, eu preciso usar 2 pontos do gráfico apenas. 2 pontos determinam a reta. E eu posso usar quaisquer 2 pontos, porém há 2 pontos que se destacam de forma muito evidente nos problemas, e é exatamente isso que eu quero agora analisar com você. Tudo certinho? Deixa eu sair aqui da tela, anota aí no seu material e imagina aqui o seguinte, que você está diante de um problema que envolve uma função e que a sua representação gráfica é uma reta como essa que eu vou marcar aqui para você. Se liga aí. Vou marcar aqui essa reta na cor verde e vou destacar aqui os pontos que a gente precisa. Olha só. Está aqui a reta. E aí, veja bem, os pontos assim mais usuais são esses aqui. O ponto de interseção da reta com o eixo das abscissas, o eixo x, e o ponto de interseção da reta com o eixo das ordenadas, o eixo y. E aí é muito importante você relembrar o seguinte. Nesse ponto aqui de interseção com o eixo x, a gente identifica a raiz da função. Micael, o que é essa tal raiz da função? É bem simples. A raiz da função é o valor do domínio, ou seja, é o valor de x, que tem na imagem o valor zero. Então, esse valor aqui é o valor da raiz da função. E como a gente está fazendo aqui uma breve revisão, eu vou apenas anotar como é que você faz para calcular essa raiz. Você tem 2 maneiras muito práticas. A mais prática seria você usar a relação aqui, ó, menos b sobre a, onde a e b são os coeficientes que você identifica aqui na sua equação. A outra forma é a seguinte. Como você sabe que a imagem da função vai ser igual a zero, então você pega a imagem igual a zero, e aí vai aparecer uma equação do primeiro grau, essa daqui, ó, a, que multiplica x, mais b, isso aqui vai dar zero, e aí é só você resolver essa equação, que fica muito simples, ó. Eu vou ter aqui a que multiplica x igual a menos b, porque eu peguei esse b do primeiro membro e passei para o segundo membro. E agora o que é que eu faço? Eu pego esse a que está multiplicando o x aqui e passo dividindo. E aí eu vou chegar à conclusão, ó, que o valor de x é igual a menos b sobre a. Bom, mas aí eu acredito que é muito prático você utilizar essa representação aqui, ó, que foi exatamente essa que eu coloquei aqui. Acho que fica muito prático. Vamos então agora analisar o que acontece nesse outro ponto aqui. Gente, esse ponto é muito importante e a gente usa muito
é sempre bom você estar atento a ele. Se liga, nesse ponto aqui, como ele é um ponto do eixo das ordenadas, você já sabe que a abscissa relativa a esse ponto é 0 e que há um valor para y, que é bem simples de ser identificado. Veja bem, nós temos aqui a lei de formação da nossa função. Se eu já sei que o valor de x ele é igual a 0, então eu posso calcular o valor de y, ou seja, o valor da imagem, fazendo o seguinte, só pegar aqui o valor de x, que é 0, e substituir aqui na equação. Fazendo isso, eu vou ter aqui o seguinte, ó, a imagem de 0 é igual a A, que multiplica 0, mais B. Olha só, como esse termo daqui vai a 0, a conclusão é a seguinte, a imagem de 0 é exatamente igual a B. Então, se liga, ó, esse termo daqui, que é o termo independente na lei de formação da sua função, ele é o valor de y do ponto onde a reta vai tocar o eixo das ordenadas, o eixo y. Você já sabe que o x é 0 e o valor de y vai ser sempre igual a b. Deixa eu colocar aqui, ó, o valor de b aqui. E aí esse coeficiente é conhecido como coeficiente linear. Bom, gente, existe mais uma coisa que eu quero relembrar aqui que também é muito importante. Veja só, quando se fala do gráfico da função do primeiro grau, esse gráfico vai ser sempre uma reta que vai ser sempre inclinada para a direita ou para a esquerda. Ou seja, você não vai ter uma função do primeiro grau com o gráfico sendo uma reta paralela ao eixo x ou perpendicular ao eixo x. Essa reta é sempre inclinada para a direita ou para a esquerda, e isso vai depender também dos termos da sua equação, o processo de identificação. É muito simples, deixa eu mostrar isso aqui para você aqui, ó, de forma muito direta. Imagine você aqui o seguinte, você tem lá o plano cartesiano, deixa eu colocar aqui o eixo das ordenadas, deixa eu colocar aqui o eixo das abscissas, x e y, e imagine que o gráfico da sua função do primeiro grau é uma reta com esse tipo de inclinação aqui. Perceba, a reta está inclinada para a direita, você tem uma função crescente. Outra coisa, o ângulo sempre observado a partir do eixo x e no sentido anti-horário, nesse caso aqui, ele tem uma medida, que eu vou indicar aqui por alfa, que é obrigatoriamente menor que 90 graus. E aí, nesse caso, toda vez que a reta tiver esse tipo de inclinação, obrigatoriamente o coeficiente A, esse coeficiente aqui do termo de grau 1, ele vai ser um número positivo. Então, como esse coeficiente tem uma relação com o tipo de ângulo que a reta forma com o eixo x, esse coeficiente às vezes é chamado de coeficiente angular. Não é o nome mais apropriado, mas é possível sim que você identifique essa nomenclatura em um exercício. Agora vamos observar aqui o segundo e último caso possível. Então, imagine aqui que eu tenho o plano cartesiano, eixo das abscissas, eixo das ordenadas, e o gráfico da minha função do primeiro grau está assim. Pronto. É uma reta inclinada para a esquerda, você tem uma função decrescente, à medida que o valor de x aumenta, a imagem diminui, e aí você percebe uma coisa importante, ó. Esse ângulo daqui, deixa eu destacar ele assim, ó, destacar ele em amarelo aqui. Esse ângulo daí, veja que ele foi marcado partindo do eixo x e no sentido anti-horário. Aqui você tem que observar da mesma forma, ó, parte do eixo x no sentido anti-horário, aí esse ângulo daqui é chamado de inclinação. Perceba que nesse caso, esse ângulo tem uma medida superior a 90 graus e inferior a 180 graus. Quando isso acontece, obrigatoriamente o coeficiente A, esse aqui do termo de grau 1, é um número obrigatoriamente negativo. Beleza, gente? Essas informações são as informações básicas que você precisa ter com relação a essa função. Deixa eu aparecer aqui na tela. Não esqueça essas informações e esteja sempre atento a elas, que você pode usá-las para resolver uma questão. E muitas vezes você vai precisar nem fazer cálculo se você tiver essas informações de forma sempre muito imediata nos seus pensamentos. Tranquilo? Agora eu quero levar você para um outro slide, onde eu quero fazer uma revisãozinha muito importante sobre um tópico fundamental para a função do primeiro grau. Eu vou falar aqui sobre a chamada taxa de variação.
muito importante, uma ferramenta muito legal e que ajuda muito a fazer os exercícios. Vamos lá? Então deixa eu sair aqui da tela e analisar essa situação aqui de forma muito clara. Se a gente está trabalhando com uma função polinomial do primeiro grau, então a gente já sabe que a lei de formação é do tipo f de x igual a, que multiplica x, mais b. Onde a é diferente de zero, mas eu não vou colocar isso aqui. Gente, deixa eu discutir aqui uma coisa interessante com você. Taxa de variação, na verdade, é uma relação entre a variável y e a variável x, que pode ser calculada em qualquer função. Porém, no caso da função do primeiro grau aqui, há uma característica sobre essa taxa de variação que só está presente na função do primeiro grau. Micael, que relação é essa? É que a taxa de variação da função do primeiro grau, ela é sempre constante. Vamos entender isso. Se liga aí, ó. Mas já vai guardando isso. Somente na função polinomial do primeiro grau, a taxa de variação é constante. Então, olha só. Esse coeficiente aqui do termo de grau 1, ele é para a função polinomial do primeiro grau, também conhecido como taxa de variação. A gente viu no slide anterior que a gente pode chamar também de coeficiente angular, mas o nome mais apropriado é esse aqui, ó. Taxa de variação. Se liga aqui, ó. Quando você vai calcular a taxa de variação de uma função qualquer, começa pensando aqui comigo o seguinte. Imagina que eu tivesse a seguinte reta aqui, ó. Deixa eu desenhar essa retinha aqui, ó, com muito cuidado, porque eu estou dentro da função do primeiro grau e eu sei que o gráfico é uma reta. E aí o que acontece? Imagine você que eu vou destacar aqui agora esse ponto A e esse ponto aqui, que é o ponto B. E aí o ponto A, ele tem uma abscissa XA. O ponto B também tem uma abscissa XB. O ponto A tem uma ordenada, o ponto B também tem uma ordenada. Deixa eu colocar aqui YB, deixa eu colocar aqui YA. Gente, veja bem. Em qualquer função, quando você vai calcular a taxa de variação, o que é que você faz? Você pega dois pontos, A e B, eu peguei aqui, e aí você calcula de A para B qual é a variação da ordenada, calcula a variação da abscissa e divide aqui, ó, calculando a taxa de variação. A diferença é que para a função do primeiro grau, essa taxa de variação ela é constante. Isso significa dizer que se você pegar quaisquer dois pontos do gráfico de uma função do primeiro grau e você calcular essa taxa de variação, esse valor vai dar sempre constante. E é importante você estar atento que esse valor dessa taxa sempre será coincidente com o valor do coeficiente A. Micael, como é que a gente faz para calcular a taxa de variação? É muito simples, se liga aí, ó. De A para B, quando você vai calcular a variação, por exemplo, na abscissa, é muito simples, é só você olhar, por exemplo, para este segmento daqui, ó. Veja bem, de A para B. Esse segmento aqui mostra quanto cresceu a abscissa. Ó. Ela saiu de XA e foi para XB. Então, para você calcular essa medida aqui, ó, é só você fazer XB menos XA. Essa é a variação da abscissa. Deixa eu colocar aqui, ó, XB menos XA. E para calcular a variação da ordenada, também é muito fácil. É só você olhar para este segmento daqui que eu vou destacar em azul, ó, esse daqui. Veja que ele representa quanto cresceu a ordenada. Nesse ponto a ordenada era YA, nesse ponto aqui a ordenada é YB. Claro, a ordenada pode aumentar ou diminuir, vai depender da inclinação da reta. E como é que você calcula a medida desse segmento? Fazendo aqui, ó, valor final menos o valor inicial. Você tem isso aqui, ó, a forma de calcular a taxa de variação. E aí, nesse caso, é importante você estar atento ao seguinte. Se a função é do primeiro grau, isso é fundamental. Só na função do primeiro grau, nenhuma outra, a taxa de variação é constante. E além de ser constante,
Quando você pega 2 pontos quaisquer e calcula a taxa de variação, isso é fundamental, o valor é sempre igual ao valor de A, que é o valor do coeficiente ali, ó, que você está vendo ali, aquela setinha destacando. Então, se liga, a taxa de variação, na grande maioria dos casos, dá para você fazer o cálculo mentalmente. E aí você também já está achando o valor do coeficiente A. Se liga, isso é muito importante e eu vou usar na hora dos exercícios. Tranquilo? Deixa eu fazer o seguinte agora. Ficar um pouquinho maior na tela, levar você para o próximo slide, olha ele aí na sua tela, onde eu já vou resolver aqui a primeira questão da nossa aula. Tranquilo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da tela, vou fazer a leitura do enunciado e resolvo a questão para você. Depois eu volto aqui para a gente discutir qualquer coisa que for necessário sobre esse problema. Vamos lá? Então deixa eu sair aqui da tela e já começar fazendo a leitura do enunciado dessa questão, que diz o seguinte. Um representante comercial vende certa peça de trator. Seu salário, que depende da quantidade de peças vendidas, pode ser representado por meio do gráfico a seguir. Nós temos aqui o gráfico e eu vou continuar aqui fazendo a leitura do enunciado. Nesse gráfico, o eixo horizontal, esse aqui que a gente chama de eixo X, representa o número de peças vendidas e o eixo vertical, esse que a gente chama de eixo Y, o salário em reais. O gráfico está contínuo para facilitar a compreensão e é retilíneo. Com base nessas informações, qual será o salário do representante se ele vender 1.500 peças? Estão aqui as alternativas e eu vou trazer agora o comentário dessa questão para você nos mínimos detalhes. Gente, no enunciado fica claro, o salário do representante depende da quantidade de peças. E aí, quando você olha para o gráfico e vê que é uma reta, você sabe que a lei de formação que vai relacionar o salário desse representante e a quantidade de peças deve ser obrigatoriamente um polinômio do primeiro grau. E aí as coisas se tornam mais fáceis. Vamos ver como é que a coisa funciona? Deixa eu sair aqui da tela e começar a discutir com você o seguinte. Baseado no gráfico, eu posso dizer que o salário desse representante, que eu vou representar pela letra S, que depende do número de peças que ele vender, que eu vou representar pela letra P, deve ser calculado por meio de um polinômio do primeiro grau, do tipo A, que multiplica P, mais B. Quando eu descobrir essa equação, eu vou conseguir responder a minha questão. Esse é um modo de resolver esse problema. E qual é o problema que eu tenho em mãos? Qual será o salário do representante se ele vender 1.500 peças? Então, primeiro passo, vou descobrir essa equação daqui. Gente, quando eu olho o gráfico e vejo esse ponto aqui, onde a reta está tocando o eixo vertical, o eixo das ordenadas, e vejo que lá indica o valor 3.500, automaticamente, pelo que a gente viu na parte teórica, eu descobri qual é o valor do coeficiente linear B da minha equação. E aí eu já posso chegar aqui na equação que determina o salário do representante, apagar esse B daqui e colocar 3.500. Veja, eu não fiz cálculo nenhum. E agora, para eu responder o meu problema, só falta eu determinar o valor do coeficiente A, que é a taxa de variação. E aí, como é que eu faço? É bem simples. Eu vou calcular o valor de A pela forma mais eloquente possível, que é através da taxa de variação. Como é que eu faço isso? Eu vou lá no gráfico, escolho 2 pontos. Então, eu vou pegar esse ponto aqui e este outro ponto aqui. Olhando pelo gráfico, eu vou ver qual é a variação do salário, ou seja, na vertical, qual é a variação do número de peças aqui na horizontal e divido, calculando aqui a taxa de variação. E esse resultado eu já sei que é o valor do coeficiente A. Gente, é muito simples você fazer isso, porque veja bem, quando você olhar partindo desse ponto que eu vou chamar aqui de ponto A, por exemplo, e esse aqui que eu vou chamar de ponto B, você percebe que de A para B, o salário saiu de 3.500 para 5.000. Ou seja, o salário aumentou de A para B R$ 1.500. Essa é a variação do salário. Então eu chego aqui, coloco 1.500. Veja, eu não fiz cálculo nenhum, foi um cálculo mental, na verdade, né? E agora eu vou verificar o seguinte, que de A para B, o número de peças também variou. Preste atenção, no ponto A, você faz a seguinte leitura.
Se o cara não vender nenhuma peça, ele tem um salário lá, vamos imaginar que seria um salário fixo de 3.500. Porém, quando ele vende 500 peças, o salário dele passa a ser 5.000, ou seja, o salário dele aumenta R$ 1.500 quando o número de peças dele aumenta em 500. E aí, dividindo 1.500 por 500, isso aqui vai dar 3. Ó. Olha como é fácil fazer isso. E aí você já achou o valor da taxa de variação. Então, eu vou chegar aqui, ó, vou apagar esse carinha daqui, vou colocar aqui 3, e aí, nesse momento, eu tenho a equação que relaciona o salário do representante e o número de peças que ele vendeu. E agora eu vou responder aqui, ó. A pergunta é: qual será o salário do representante se ele vender 1.500 peças? E a minha resposta vai ficar assim. O salário para 1.500 peças é igual a 3 multiplicado por 1.500, o número de peças vendidas, mais 3.500. Se liga, 3 multiplicado por 1.500 dá 4.500, mais 3.500, somando isso aqui, você vai encontrar que o salário do representante é de R$ 8.000. Com isso, eu concluo a questão de forma muito prática e o gabarito você vai encontrar na alternativa B. Fera, tira o print aí da tela, porque essa questão foi muito fácil, muito legal. Eu tenho certeza que essa solução ajuda muito você a compreender a função do primeiro grau. Agora eu vou aparecer aqui na tela, beleza? Deixa eu aparecer, pronto. Já printou a questão? Vou levar você agora para o próximo slide. No próximo slide, você vai ter aí uma questão do Enem PPL. Você já olha para o gráfico e já começa a ficar mais seguro na hora de trazer a solução dessa questão. Vamos resolver mais essa questão usando a mesma linha de raciocínio, que é a melhor linha de raciocínio para você resolver problemas como esse. Vamos lá. Deixa eu sair aqui da tela, fazer a leitura dessa questão e trazer a solução para você. Se liga aí, ó. A questão diz o seguinte: um sistema de depreciação linear, estabelecendo que, após 10 anos, o valor monetário de um bem será zero, é usado nas declarações de imposto de renda de alguns países. O gráfico ilustra essa situação. Aqui o gráfico a gente analisa já. Deixa eu continuar aqui a leitura. Uma pessoa adquiriu 2 bens, A e B, pagando $1.200 e $900, respectivamente. Considerando as informações dadas, após 8 anos, qual será a diferença entre os valores monetários em dólar desses bens? Estão aqui as alternativas e eu vou trazer agora o comentário dessa questão para você nos mínimos detalhes. Gente, vamos entender o que é que esse problema diz aqui para a gente responder a questão com segurança. A questão está dizendo basicamente o seguinte: se você, por exemplo, comprasse um automóvel hoje, pagou lá, sei lá, vou dar um exemplo, né? R$30.000, você teria que declarar no imposto de renda desse ano que você comprou esse bem. Durante os próximos 10 anos, você tem que todo ano declarar aquele bem para você. Porém, diz no texto que depois de 10 anos, o valor monetário daquele bem, ele é zero. Ou seja, a partir de então, ele não tem valor para fins de imposto de renda. Tranquilo? Bom, aí a questão diz o seguinte, logo no enunciado, ó, deixa eu destacar aqui para você, que essa perda de valor, essa depreciação, ela é uma depreciação linear. Bom, se a questão não dissesse isso e trouxesse o gráfico, você também ia ver que a depreciação era linear. E aí, como o gráfico é uma reta, você está vendo que o valor diminui, você precisa estar atento. Qual é a característica que diferencia a função do primeiro grau de todas as outras funções? É que a taxa de variação é constante. Nesse caso, o valor monetário vai variar de forma constante. Isso significa dizer que, durante o mesmo intervalo de tempo, esses bens perdem sempre o valor monetário de forma constante. Imagine aqui que em um ano, vou pegar aqui um caso hipotético, um determinado bem perdeu de valor monetário $200. Então, todo ano, esse bem vai perder $200. Basicamente, é isso que a questão quer dizer. Tranquilo? Então, eu vou sair da tela agora e vou responder esse problema. Porque o cara comprou um bem no valor de $1.200, um outro bem no valor de $900,
E eu quero saber qual é a diferença do valor monetário entre esses bens daqui a 8 anos. Tranquilo? Deixa eu sair aqui da tela e resolver esse problema para você. Vou começar aqui analisando o bem A, que foi comprado por R$ 1.200. Então, vou usar esse gráfico daqui e vou colocar aqui, ó, 1.200 como sendo o valor monetário do bem A quando ele foi adquirido. Então, ó, o bem A foi adquirido ao valor de R$ 1.200 e em 10 anos o valor dele é zero. Veja bem, como o gráfico aqui é uma reta, eu posso dizer para você o seguinte, que para o bem A adquirido por essa pessoa, o valor monetário desse bem, do bem A, depende do tempo e, como o gráfico é uma reta, obedece uma função polinomial do primeiro grau, do tipo A, que multiplica T, mais, já vou direto, viu? 1.200. Por que, Micael? Porque 1.200 é o valor do coeficiente linear, aquele pontinho onde a reta toca o eixo Y. Beleza. Para a gente achar a equação que vai determinar o valor monetário desse bem, falta determinar o valor da taxa de variação. Gente, aí é muito simples. Como é que eu faço para calcular essa taxa de variação? Eu vou lá no gráfico, pego a variação na vertical do valor monetário, pego a variação do tempo na horizontal, divido, calculando assim a taxa de variação, que coincide com o valor do coeficiente A. Gente, veja que dá para fazer de cabeça. Veja bem, olha só. Considerando esse ponto aqui A e esse ponto aqui B, deixa eu trocar A por P e aqui por Q, para não confundir o A daqui e o B daqui, certo? Vamos lá. Considerando esse ponto P e esse ponto Q, veja que daqui para cá o valor monetário teve uma depreciação. Ele perdeu $1.200 no seu valor. Então, eu vou ter aqui ó, que a variação do valor monetário foi de $1.200 em 10 anos. E aí, como ela é constante, dividindo aqui, eu vou ter quanto? Ó, menos 120. Conclusão, o bem A, ele perde no seu valor monetário $120 todo ano. Conclusão, eu tenho aqui a equação que determina o valor monetário do bem A. Ele é assim, ó, menos 1.200 vezes T menos 120 vezes T mais 1.200. Vou destacar isso aqui, certo? Então, já tenho aqui a equação que determina o valor monetário do bem A. Vou fazer agora a mesma coisa para o bem B. Olha só, o bem B foi adquirido ao valor de $900. E aí eu vou voltar aqui no gráfico, ó, vou apagar esse 1.200, que era referente ao bem A, e vou colocar aqui 900. E vou usar a mesma linha de raciocínio. Se liga aqui, ó. Bem B. Deixa eu destacar aqui com muito cuidado. Como o gráfico que representa a depreciação do valor monetário é uma reta, eu posso dizer para você que o valor monetário do bem B depende do tempo e obedece um polinômio do primeiro grau do tipo A multiplicado por T menos 900. Menos não, né? Mais 900, que é aqui ó, o valor do coeficiente linear. E aí vou fazer a mesma coisa. Vou determinar agora o valor da taxa de variação usando a mesma linha de raciocínio. O que é que eu vou fazer? Vou olhar para o gráfico, vou pegar a variação do valor monetário em 10 anos, vou dividir pela variação do tempo e vou encontrar a taxa constante de depreciação. Vai ficar assim, gente, ó. De P para Q, o valor monetário do bem B diminuiu R$900. Então, ele variou negativamente. E ele variou esse valor em 10 anos. Dividindo aqui, eu vou ter menos $90. Conclusão, o bem B, ele perde anualmente $900. Conclusão,
eu posso determinar para você agora aqui o seguinte. A equação que determina o valor monetário do bem B em função do tempo é menos 90, que multiplica T, mais 900. E aí tudo tranquilo. Eu agora posso responder a pergunta da minha questão. Qual é a pergunta? A questão quer saber, olha só, vou destacar isso aqui com essa cor rosa, olha só. Após 8 anos, qual será a diferença entre os valores monetários em dólar desses bens? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou calcular o valor monetário do bem A daqui a 8 anos. Vai ficar assim, ó. Menos 120 multiplicado por 8, mais 1.200. E aí o valor monetário do bem A vai ficar assim. Isso aqui vai ficar menos 960, mais 1.200. E o valor monetário do bem A daqui a 8 anos vai ser de 240 dólares. Vou fazer a mesma coisa agora para o bem B. Vai ficar assim. O valor monetário do bem B daqui a 8 anos é igual a menos 90 multiplicado por 8, estou usando essa equação aqui agora, mais 900. Aí o valor monetário do bem B vai ficar assim, ó, menos 720, multiplicando 90 por 8, mais 900. E aí o valor do bem B daqui a 8 anos vai ser de 180 dólares. E agora sim, eu consigo determinar a diferença entre os valores monetários. É só pegar aqui 240 e dele tirar 180, que a diferença vai ser aqui, ó, 60 dólares. E o gabarito dessa questão você vai encontrar na alternativa B. Fera, tira o print da tela, eu fiz aí com todos os detalhes. Esse cálculo aqui da taxa de variação podia ser feito mentalmente, mas eu preferi anotar para que você tenha segurança quando olhar aí o comentário. Tira o print aí que eu vou aparecer na tela e vou levar você agora para o próximo slide, onde a gente vai resolver a terceira e penúltima questão da nossa aula. Vamos lá? O que é que diz essa questão? Olha só. Se liga, ó. Uma outra questão do Enem PPL de 2017, ou seja, 2 questões de função polinomial do primeiro grau na mesma prova. E essa questão foi aquela que a gente resolve em 30 segundos depois que a gente lê o problema. Se eu gastar um tempinho a mais, não me leve a mal, porque eu quero deixar as coisas aqui muito detalhadas para você. Vamos lá? A mesma coisa. Vou sair da tela, ler o problema e trazer a solução para você. Deixa eu sair aqui. E essa questão tem o seguinte enunciado. Se liga aí, ó. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30. Olha aqui no gráfico, ó. Realmente, o tempo só foi contado até o dia 20, mas segundo a questão se estende até o último dia, que é o dia 30. A questão quer saber o seguinte, ó. A representação algébrica do lucro L em função do tempo é. Nós temos aqui as equações e eu quero trazer agora o comentário dessa questão para você nos mínimos detalhes. Gente, observe o gráfico. O gráfico é uma reta. Então, a lei matemática, a equação, a lei de formação que relaciona o lucro em reais e o tempo tem que ser uma função do primeiro grau, um polinômio do primeiro grau. E olha para as alternativas, você só tem polinômio do primeiro grau. E aí é só olhar para o gráfico, as características importantes que a gente destacou na parte teórica e escolher qual é a alternativa correta. Veja só como essa questão vai ser resolvida de forma muito rápida. Se liga aí, ó. Vou sair da tela. E já vou colocar aqui o seguinte. O lucro dessa loja depende do número de dias, do tempo que eu vou indicar aqui por T, e obedece um polinômio do primeiro grau. A, que multiplica T, mais B. Olha só, como a reta, vou destacar aqui em vermelho, ela é inclinada para a direita, ou seja, ela é crescente, eu já sei que o coeficiente A ele tem que ser positivo. Quando você olha as alternativas, ó,
Na letra A, o coeficiente A é positivo, na letra B também, na letra C, na letra D e na letra E. Até aí, tudo bem. Agora vamos olhar o ponto onde o gráfico intercepta o eixo das ordenadas, que indica o lucro. Quando você chega lá, você observa que marca-se o valor de menos 1.000. E aí, meu querido, você acabou de determinar o valor do coeficiente linear B. Então, você já sabe que a equação que determina o lucro dessa loja tem a equação sendo um polinômio do primeiro grau e o coeficiente linear deve ser obrigatoriamente menos 1.000. E aí, quando você olha para as alternativas, você já gabarita a questão. O gabarito vai dar letra D. Pronto. É por isso que eu falei que a questão era muito rápida. Mas, mesmo assim, eu vou determinar o valor do coeficiente A. Só que agora eu vou fazer de um jeito diferente para ficar ligada à parte teórica da nossa aula. Micael, como é que você vai fazer agora? Eu quero que você olhe aqui, ó, eu vou até melhorar. Nesse ponto aqui, deixa eu apagar esse 5 aqui, está bem fraquinho, e colocar um 5 mais forte aqui. Pronto, eu tenho aqui esse 5. Esse 5 é a raiz da nossa função. Lembra dele? A gente falou há poucos instantes. Lembra que a raiz pode ser determinada pela relação menos B sobre A? Então, olha só. Menos B sobre A tem que dar quanto? 5. O valor de B, eu acabei de descobrir que é menos 1.000. Então, se eu vier para cá, eu faço o seguinte, ó, menos B. B é menos 1.000. Então, menos B vai dar mais 1.000, porque a gente tem o menos e o B que é negativo, né? Isso aqui dividido por A, isso vai dar quanto? 5. Veja bem, se 1.000 dividido por A vai dar 5, é porque 5 multiplicado por A vai dar 1.000, né? Então, se o A está dividindo 1.000, ele passa lá multiplicando 5. Então, eu vou ter aqui, ó, 5 que multiplica A igual a 1.000. E, finalmente, eu descubro o valor de A. Veja bem, é só pegar esse 5 que multiplica A e passar para o segundo membro dividindo 1.000. Eu vou ter A igual a 1.000 dividido por 5. Tranquilo? Beleza. Quando eu dividir, isso aqui vai dar 200. Moral da história. Eu posso chegar aqui, ó, apagar esse Azinho daqui, colocar 200 e o nosso gabarito, de fato, é letra D. Veja só, fera, como essa questão foi muito rápida. Tira o print aí da tela, porque eu quero aparecer aqui agora, certo? Porque chegou a hora da gente responder a última questão. Eu já mereço o teu like, senta o dedo no like e compartilha esse vídeo aí com um amigo seu, se você achar que esse conteúdo pode ajudar o seu amigo também a conquistar pontos para a sua aprovação. Vamos agora fazer a última questão. Vou levar você para o próximo slide, olha ele aí. E agora eu vou responder a última questão da nossa aula. Olha para cá, para o gráfico. Já de cara você vê que o gráfico são pontinhos, né? São pontinhos. Não tem uma reta ali. Vamos ver como é que a gente resolve esse problema. Vou fazer a mesma coisa de sempre, vou sair da tela, fazer a leitura e comentar essa questão para você nos mínimos detalhes. Vamos lá. Vou saindo aqui e a questão diz o seguinte. A promoção de uma mercadoria em um supermercado está representada no gráfico a seguir por 6 pontos de uma mesma reta. Ou seja, esses pontos aqui são pontos colineares, foi o que a questão acabou de dizer. Se você quiser, você pode inclusive passar uma reta por esses pontos aqui. Eu não vou fazer isso não, vou deixar assim mesmo, certo? Então eu tenho aqui um gráfico, ó, na vertical, o valor total da compra em reais, na horizontal, a quantidade de unidades compradas. Aí a questão continua dizendo o seguinte: quem comprar 20 unidades dessa mercadoria na promoção pagará por unidade em reais o equivalente a. Estão aqui as alternativas e eu vou trazer para você agora o comentário dessa questão nos mínimos detalhes. Gente, preste atenção. Se você olhar no gráfico, esse ponto aqui indica o seguinte, esse aqui, ó, que
a pessoa comprou 5 peças e o valor total da compra dele foi de R$150. O valor total da compra, não o valor de cada unidade comprada. E aí o valor de cada unidade, você teria que pegar o 150 e dividir por 5. Tranquilo. Depois, você tem aí alguns pontos. Mas esse outro ponto aqui, ó, esse aqui, é um ponto onde você tem as informações bem organizadas. Ou seja, a pessoa comprou 30 unidades do mesmo produto e o valor total da compra foi R$50. Se você quiser saber quanto essa pessoa pagou por cada unidade, você vai ter que pegar os R$50 e dividir aqui pela quantidade de peças que ele comprou. E a pergunta da questão qual é? Ele quer saber quanto a pessoa vai pagar por cada unidade quando fizer uma compra de 20 unidades. Olha para esse ponto aqui. Ó. A pessoa comprou 20 unidades, está vendo aqui? Mas eu não tenho lá o valor que a pessoa comprou. Beleza? Olha só como eu vou fazer essa questão, que legal. No caso aqui, eu disse que não ia fazer a reta, mas agora eu vou fazer. Só para destacar uma coisa aqui bem interessante. Deixa eu passar aqui a minha reta. Passei aqui. Pronto. Não ficou muito bonitinha a reta não, mas tá bom. Eu vou destacar aqui alguns pontos. Vou destacar esse ponto aqui. Vou destacar esse ponto aqui. E esse outro ponto eu vou até mudar a cor. Vou destacá-lo aqui. Como esses pontos são pontos de uma mesma reta, eu posso achar a equação desse gráfico. Só que nos casos anteriores, a gente sempre tinha o ponto onde a reta tocava o eixo das abscissas e o ponto onde a reta tocava o eixo das ordenadas. E isso facilitava muito a vida da gente. A gente não tem aqui, mas dá para a gente resolver esse problema. Só que dessa vez, eu não vou fazer essa questão utilizando a forma polinomial. Eu vou usar a característica que é exclusiva da função polinomial do primeiro grau, que é a taxa de variação ser constante. Tranquilo? Então, eu vou pegar pontos do gráfico, vou achar a taxa de variação, e eu sei que, como é uma função do primeiro grau, quaisquer 2 pontos que eu pegar e calcular a taxa de variação, esse valor vai ser sempre constante. Tranquilo? Então, vamos lá. Deixa eu sair aqui da tela e vou fazer o seguinte com você aqui. Considere esse ponto daqui como sendo um ponto A. Esse ponto daqui como sendo o ponto B. E aí eu quero, olhando aqui, ó, de A para B, calcular a taxa de variação entre o valor da compra e a quantidade de peças vendidas. Como é que eu faço isso? Eu calculo aqui, ó, a variação no valor da compra e a variação na quantidade de peças que foram vendidas. Aí veja bem, ó, em A, no ponto A, quer dizer, o valor da compra era de quanto? 150. Em B, o valor da compra foi de 50, ou seja, variou negativamente, diminuiu de 150 para 50, ou seja, a variação no valor da compra foi de menos 100. Não dá para fazer de cabeça? Claro que sim. Agora, preste atenção. Quando a pessoa pagou na compra R$ 1.500, ela comprou 5 peças. E quando ela pagou na compra R$ 50, ela comprou 30 peças. Aí você vai perceber que de A para B a quantidade de peças aumentou. A pessoa tinha comprado aqui 5 e agora comprou 30. Se você for analisar, daqui para cá o número de peças aumentou em quanto? Em 25. A gente só quer a variação. Então vou colocar aqui 25. E aí se você pegar menos 100 e dividir por 25, você vai encontrar aqui menos 4. E esse valor daqui, gente, é o valor da taxa de variação desse problema. E esse valor, vou anotar aqui, ele é constante. Isso significa dizer que se você escolher outros pontos, esse valor vai permanecer constante. Beleza? E aí agora eu quero chamar esse ponto aqui de ponto C, que foi o ponto que indica a compra feita. Essa pessoa comprou o valor de quanto? Não sei quanto ela pagou, vou chamar aqui de Y. E eu sei que ela comprou 20 peças. E aí eu quero analisar com você agora o seguinte, ó. De A para C ou de C para B, a taxa de variação vai ser a mesma. Então eu vou pegar aqui de C para B. Eu vou pegar aqui, ó, de C para B,
vou calcular a taxa de variação. Eu já sei que o valor tem que ser menos 4. Como é que eu faço essa taxa de variação? Esse tipo de solução é muito eloquente e ajuda muito você a resolver exercícios. Ó, variação no valor da compra, variação na quantidade de peças. Gente, nesse caso, o cálculo não vai sair mentalmente tão prático quanto esse. Você vai fazer o seguinte, ó. De C para B, você vai pensar assim, a pessoa tinha comprado em C Y peças e em B 50. Aí você tem que entender que de C para B, o valor... Não, gente, eu cometi um erro aqui. Y é o valor monetário, é o valor da compra. E 50 é o valor da compra também, né? Y é o valor da compra no ponto C e 50 é o valor da compra no ponto B. Aí de C para B, você tem que entender o seguinte. A variação no valor da compra é negativa. Houve uma diminuição nesse valor. E como é que eu faço para calcular? Eu pego o valor final e subtraio do valor inicial. Então eu chego aqui e coloco, ó, 50 menos Y. Variação na vertical. Agora eu vou calcular a variação na horizontal. Veja bem, em C, o número de peças, 20. Em B, o número de peças, unidades compradas, 30. Então você vai ver que daqui para cá, aumentou o número de peças. Aumentou em quanto? Em 10. Pronto. Então aqui eu chego e coloco 10. E aí nesse momento, gente, é importante que você perceba que aqui está o cálculo da taxa de variação. Micael, e por que não apareceu esse menos 4 daqui? Porque nesse caso, gente, você usou um ponto que você desconhece uma das coordenadas. Por isso que você encontrou um valor algébrico. Mas como você está diante de uma função polinomial do primeiro grau, você sabe que a taxa de variação ela é constante, então 50 menos y dividido por 10 é igual a menos 4 obrigatoriamente. Menos 4, não menos 40. Então, o que é que eu faço aqui agora? Ó, eu pego esse 10, passo para cá multiplicando, aí vou ter 50 menos y igual a menos 40. Aí eu vou pegar esse menos 40, vou passar para o primeiro membro. Vou pegar esse menos y, vou passar para o segundo membro. E aí eu vou descobrir que y, que é o valor da compra de uma pessoa que comprou 20 unidades, vai ser igual a R$90. E aí eu posso responder a minha pergunta. Ó, na promoção, ela pagará por unidade quanto? Bom, ela comprou 20 peças e pagou R$90. Como é que eu faço para descobrir o valor de cada unidade? É muito simples. Eu pego R$90, divido pela quantidade de peças, que nesse caso aqui é 20, e vou encontrar aqui que o valor de cada unidade é de R$4,50. Concluindo assim essa questão, e o gabarito você vai encontrar na alternativa A. E aí eu concluí essa questão. Fera, tira o print aí da tela que eu vou aparecer aqui agora para conversar rapidamente com você o seguinte. Se liga aí, ó. Esse cálculo da taxa de variação que eu fiz aqui, ele deixa o seu exercício sendo resolvido de forma muito prática. É muito bom quando você faz isso. Você podia achar a equação também, mas essa é uma saída que eu acredito que ajuda muito a fazer questões com rapidez e com segurança. Tudo certo até aí, gente? Olha só, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero ter ajudado. E se você gostou do vídeo, olha, deixa o seu like. Deixa um comentário aí com críticas e sugestões para que eu possa avaliar como esse trabalho está sendo feito. E mais uma vez, se você acha que esse vídeo pode ajudar um amigo seu que também está na mesma luta que você para ser aprovado, compartilhe esse vídeo com seu amigo utilizando as redes sociais que vocês têm em comum e eu tenho certeza que ele vai agradecer, porque esse conteúdo vai ajudar sim o seu amigo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do professor Micael e até o próximo vídeo, mas não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e você será sempre lembrado toda vez que um vídeo novo for postado por aqui. Vou ficando por aqui. Um abraço, professor Micael, e até o próximo vídeo.